Vamos começar mais um episódio, Jennifer e seus 7 filhos, casos e coisas dessa batalhadora e vencedora da vida, né? Jennifer, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Creito. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Não sei se o horário que vocês vão ver a gente, né? Então vamos falar bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E agradecer aí por mais um dia frio que amanheceu hoje, né? Hoje tá frio, hoje deu uma preguiça para acordar, assim, viu? Confesso que batalhei ali, levanto, não levanto, mas enfim. Eu, na verdade, eu quase nem dormi, né? Que teve que ficar vendo as crianças e um ar gelado em casa também, tá ventando muito. Então daí você levanta da cama, já esfria. Você deita de novo, esquenta. Daí você levanta de novo, esfria. Então é bem difícil. Vamos até falar disso, Jennifer, porque normalmente, né, 7 filhos não é fácil de dar uma estrutura adequada para todo mundo, né? Como é que você consegue lá? Qual é a sua dificuldade? O que que falta lá para você? E como que você se vira com essas faltas, assim? Então, eu costumo dizer assim que a gente se adapta, né? Deus não dá o frio conforme as faltas das cobertas da gente. Ele já sabe o jeito certinho o que a gente vai passar, né? Então já prepara a gente antes. Esses dias atrás eu ganhei bastante coisa da sua mãe, né? Roupinha das crianças de frio que tava precisando, porque eles engordam rapidinho. Eles crescem de um dia para o outro e engorda. Então ela me ajudou bastante esse dia dando umas roupinhas para as crianças. E aí vai perdendo do mais velho, você vai guardando para os mais novos. Aí você vai dando um jeitinho. Mas o mais tenso mesmo é coberto. Falta Coberto, coberta. falta coberto. Porque é muita Ah, gente em casa, né? entendi. E para vocês, casal? Não, porque daí os mais pequenos dormem com a gente. Daí a gente Ah, aquece eles, né, com o corpo, é. né? Aí acaba aquecendo um pouquinho mais. Mas a gente dá jeitinho, Deus dá jeito pra tudo, né? A gente não pode desistir. Mas o ruim é frio, porque daí, como tá muito frio, as roupas não secam. Ah, tem isso Então esse também. aí é o meu sofrimento, né? Que daí a roupa não dá tempo de secar, e é muita gente em casa, então é muita roupa. É o mais complicado do frio. Por isso que fala, quando a gente que é mãe, quando tá esfriando, a gente já não gosta desse tempo mais de frio, não. Quando eu era solteira, adolescente, criança, eu gostava do frio, agora eu não gosto mais, não. Porque as roupas não secam, né? É, não, frio, se a gente não está acostumado, é difícil mesmo. Porque aqui, frio são poucos períodos, né? Uhum. Então a gente está mais acostumado com O calor, calor. O calor é bem mais fácil, né? Acho tudo, né? Mas o frio judia bastante, porque daí a roupa não seca. Todo mundo reclama na vila, a gente, na comunidade reclama que a roupa não seca, daí as criançadas ficam sem roupa, tem que ficar secando com ferro, secando com secador, põe atrás da geladeira, né? Pra ajudar a secar, né? Pra ajudar a dar conta, né? isso aí. Vamos falar de sonhos e projetos? A Sonhos e gente ficou projetos. devendo contar a história da praia, né? É. Nós já gravamos vários episódios e a gente não chegou na praia ainda, né? Eu não lembro quando que você começou a trabalhar. Que mês? Você lembra? Se era. Aqui, É. aqui eu comecei a trabalhar em fixo ou Não, não. bico? Primeira vez que você veio em casa aqui. Você lembra? Ah, eu acho que foi no finalzinho de fevereiro, alguma coisa Final de assim. fevereiro, ó. Então, final de fevereiro, chegou a colocar março, né? Você chegou em março. Então, nós fomos para praia em dezembro, 9 meses depois que a gente Nove se conheceu. meses. Uhum. Mais ou menos 3 a 4 meses depois que você estava aqui, que a gente começou a planejar a praia, né? Aí foram alguns meses de ansiedade. Nossa, eu até emagreci. Que na verdade a gente até queria ir antes, né? Mas enfim, acabou indo em dezembro, até foi bom pelo clima e tal, enfim. Mas eu queria contar para vocês o seguinte: nós tínhamos uma funcionária aqui que, infelizmente, para cuidar da saúde da sogra, ela precisou sair. E aí a Jennifer, que apareceu, né, para a gente testar, para a gente se conhecer, até que a gente resolveu contratá-la. Como é que você ficou sabendo da vaga? Acho que eu nunca nem te perguntei disso. Então, foi num grupo que eu tinha, né, de serviço assim, na verdade era um grupo que eu usava pro bar, para contratar funcionário pro bar, freelance para me ajudar no bar. E surgiu essa vaga de Mensalista. mensalista num condomínio. E esse condomínio concedeu certinho de ser perto da minha casa, esse condomínio. Ah, você olhou o condomínio e falou, perto da Aham. minha casa vai ser bom. E mesmo eu trabalhando à noite, eu pegava diária de dia, ou bico em cozinha de dia. Não ficava parado de dia, né? Eu sempre tinha outro serviço de dia. E aconteceu, eu falei, vou fazer um teste, né? Conhecer a casa, conhecer eles, né? Até que eu vim no primeiro dia aqui trabalhar. E eu estava contando pro Cleide esses dias que algumas coisas marcam, né? Então, quando você vai trabalhar nas casas das pessoas, você
a gente sente conforto, ou fica tímida. Eu, no primeiro dia, já fiquei bem à vontade. E tem uma coisa que o Cleiton fez, que eu achei legal também, que eu achei muito importante. A gente que trabalha muitos anos com pessoas, então você aprende a valorizar pessoas que olham o simples seu ali, o que está acontecendo ali no momento ali. E o Cleiton conseguiu visualizar alguma coisa que eu estava passando por colocando folha no saco. Ele foi me levar um balde de lixo que se pisa, a tampa abre para facilitar meu serviço. E eu achei interessante isso, por ele ser o homem da casa, tipo assim, não era a minha patroa que estava ali naquele momento, eu me senti valorizada, tipo assim, nossa, ele viu, é, tipo, ele deu atenção, né? Eu vi que você estava com dificuldade, Aham, por que não ajudar, né? Tem aham, gente que vê e não ajuda. me ajuda. Interessante. E o que me chamou a atenção na Jennifer, eu lembro que os meus filhos naquele dia estavam uma birra, assim, um choro, um grito, eu não lembro o motivo, mas eu lembro que falei, meu Deus, ela tá vindo aqui, já vai achar que é casa de louco já, porque aí depois, né, fui saber da história, que ela tem sete 7 filhos, eu falei, filhos. nossa, então, que quem te entrevistou, né, conversou com você para te chamar para vir aqui É, foi a foi a Dani, né? Dani. Aí depois eu falei, nossa, meu, sete filhos, acho que ela tá acostumada com isso, né? Né? Não, é igual eu falei, quem tem criança sabe o que é criança de verdade, né? A gente que tem criança, a gente entende o que é criança. Criança tem o tempo delas, criança tem hora que tá nervosa, quer brincar, não quer, tem hora que eles ficam revoltados com a gente, mas é normal, é de criança, né? Então a Sim. gente também já foi criança. Tem muitas pessoas que não entendem isso. Eu costumo dizer que, até tem uns episódios antigos que eu falo, que eu não sou convidada para festa porque eu tenho muito filho. Não porque meus filhos é bagunceiro, é porque eu tenho muito filho. Então é menos presente para mais gente, né? Para comer. Então eu entendo que é criança, né? Interessante, menos presente, mais gente para comer. Uhum. Então, Jennifer, aí eu lembro também que nós fomos, né, nos conhecendo, fomos tendo as nossas conversas, e uma dessas conversas, eu, né, sempre interessado em saber da dificuldade que é em ter sete filhos, né? Com dois a gente já sofre, imagina sete. E aí eu perguntei para você de qual que, se dos sete você tinha algum preferido, Uhum. né? Conta para eles o que você me respondeu. O Cleito fez uma pergunta. O Cleito gosta de ficar perguntando as coisas, gente. Ele chegou, a gente conversa muito. Então, igual eu falo, aqui eu tô tendo um curso básico gratuito. Então, eu tô aprendendo muito com ele. Então, a gente sempre conversa. Eu não tenho vergonha de se abrir com ele, converso muitas das coisas. Até então, que eu estou tendo uma lição de vida, uma recuperação que eu estou tendo aí gratuita vivendo aqui, né? Estou aprendendo muito. É uma lição que eu vou levar para a vida. E por mais simples que seja, mas a gente vai aprendendo. Então, o Cleito perguntou para mim assim, como que se tinha algum dos meus filhos que eu amava mais, por eu ter muito filho, né? Se tinha algum deles que amava mais, né? Aí eu disse que não, que eu amo todos por igual. Só que tem um filho que a gente sente que a gente tem que ter mais cuidado. Então, muitas vezes a gente sabe que todos os filhos a gente ama, eu amo igual eles, sofreria igual por todos, como eu sofri até hoje, e tem a mesma educação. Se eu compro uma coisa para um e não dou para o outro, eu fico sentida com isso, quando eu não consigo, infelizmente, de repente, todos necessitam, daí eu acabo comprando para os que estão mais precisando mesmo. Eu fico triste por não poder comprar para todos. Mas, graças a Deus, Deus sempre dá força, sempre me ajuda, eu consigo fazer conseguir cumprir, né, com a minha obrigação, assim, de mãe, assim, de comprar as coisas para eles. Eu fico muito feliz por isso. E, e sempre tem um que eu sei que necessita mais. Até então, que eu tô meio, que é o que mais necessita, tá me dando um pouquinho de trabalho agora. E, se Deus Mas vai quiser, dar certo, vai vai dar dar certo, certo. vai dar certo. Então, aí nessa ocasião, ela falou isso, que não, que é tudo igual, mas que ela sabe, né, que existem diferenças entre eles de comportamento que ela tem que saber lidar, né? Então isso, gente, para quem não me conhece, eu dou cursos, mentorias de marketing, vendas e produtividade. E em vendas, você tem que saber identificar o perfil comportamental de cada cliente para você, né, saber tratar o cliente como ele gostaria, né, como ele quer ser tratado. E eu vejo em você, né, essa de forma natural, sem treino, sem ninguém ter te ensinado, você já faz isso, né? Então você tenta equalizar, né, tenta ensinar todo mundo na mesma proporção. E aí eu te perguntei também se qual era seu sonho, Hum. se você tinha algum sonho que, né, você ainda não tinha realizado.
E aí você falou que você abre mão, não sei se você vai lembrar disso, você falou assim, a gente abre mão dos nossos sonhos em prol dos filhos. Sim. Aí você citou até um exemplo, um determinado filho estava precisando de uma calça jeans, você também está precisando, mas você priorizou ele, comprou para ele e não comprou para você. Quem é mãe que tá aí desse lado aí, ou o pai também, porque tem muitos pais aí que deixam de comer, às vezes, meu marido também, deixa de comer, de comprar uma marmita, de repente não dá para ele levar uma marmita de dia, de repente acaba sobrando janta. Aí acontece dele não levar uma marmita no almoço, mas ele não gastar o dinheiro para comprar uma marmita ou um lanche para ele comer, para poder comprar um leite. Aconteceu muitas vezes isso. A gente não comprar alguma coisa para a gente comer, para a gente poder dar para um filho, né? Comprar leite em casa ou fralda, alguma coisa. E a gente prioriza, às vezes, uma necessidade da gente para a gente poder dar alguma coisa para os nossos filhos. Porque eu costumo dizer assim, quando a gente passa no centro, que a gente vê aquelas vitrines cheias de roupa bonita de criança, a gente já vê nossos filhos de pé, assim, com a roupinha assim. É muito bonito. Dá vontade, Você já né, passou por isso, não, né? já, claro. Eu não posso ter tudo que eu quero, né? Às vezes a gente quer comprar algo e é mais caro. A gente, né, tem que ter um cuidado para não sair também só trocando por coisas, né? E assim, eu nunca tive algo de necessidade mesmo, né? Do tipo, olha, eu preciso de uma blusa e não ter dinheiro para comprar uma blusa. Isso realmente não passou por O mim. básico, né? Agora, eu gostaria de dar aquele urso gigante. Não, compra o urso menor. Menor. Já aconteceu isso, né? Eu costumo dizer assim que é tão difícil a gente passar por necessidade. Eu não sei como que seria a minha vida se eu tivesse uma condição financeira totalmente diferente. Mas eu acho assim, eu sei que eu tenho um coração muito bom. Eu fui no UPA uma vez, eu não lembro com que filho, com o Vitor, que ele estava com dengue, meu filho. E a gente estava lá de noite, estava ventando, estava frio. Foi ano passado, foi nessa mesma época de abril, de junho, acho que foi em junho, se eu não estiver enganado. E eu sempre carregava uma coberta no carro, por causa das crianças dormir em qualquer lugar, se forrar a coberta, para eles dormir à noite no chão, assim, em algum lugar, na igreja, ou sempre tem uma cobertinha dentro do carro mesmo. E tinha uma mãe com duas crianças. E a mãe, o UPA não é hospital para criança, né? É adulto. Só que como a mãe estava passando mal, acho que a única companhia que ela tinha era do esposo, e não tinha com quem deixar as crianças, eu acho. E eles levaram as crianças, devia estar lá desde cedo, porque eles estavam desagasalhados, as crianças. E eu costumo, a gente que é mãe, então a gente costuma levar, eu levo muita coisa assim na bolsa, assim. Então sempre tem um pacotinho de bolacha, sempre tem alguma coisinha no carro guardado. Daí eu fui no, aí na hora eu já veio na minha cabeça. Daí eu fui lá no carro, peguei a coberta, fui na sala de gesso lá do hospital do UPA, peguei uma tesoura que tinha lá, pedi pro médico uma tesoura, expliquei pro rapaz ortopedista que estava lá dentro, falei, moça, eu só queria cortar essa coberta para dividir para duas crianças. Aí ele dividiu a coberta no meio, para mim ajudou a dividir, fui dei uma coberta para cada criança, né? Um estava no colo do pai, outro estava no colo da mãe, e dei a bolachinha para eles comer. Então eu, Caramba, que legal, é, Diana. então eu falo para vocês, se eu tivesse, eu não sei o só de saber que eu puder, igual meu pai me liga, esse dia me ligou pedindo, filha, acabou meu remédio. Ele nem perguntou para mim, filha, você tem dinheiro? Você não tem dinheiro? Então eu vou ter na minha cabeça, na época eu era criança, que eu ligava pro meu pai, ligava não, porque não tinha celular. Eu via meu pai, pai, você compra tal coisa? Você compra um sapato, alguma coisa que a gente via na moda, né? Quando a gente era criança, tinha muita modinha, né? Então eu falava pro meu pai, pai, quando você tiver dinheiro, o senhor compra para mim e tal negócio. Eu me vi naquela época, porque eu pedia as coisas para ele, não que ele tá pedindo para mim agora. Aí ele me liga, filha, acabou meu remédio, o pai já não conseguiu dormir, o pai tá morrendo de dor. Então Ele tem artrite, artrose, né? tem desvio na coluna, tem um monte de coisa, um monte de complicação. Então, para mim é difícil. Isso é uma coisa que me tocou bastante também, sabe, Jennifer? Nós aqui, né, antes de saber disso, a gente também sempre tentava te doar brinquedo, roupas, enfim, né? A gente sabe que sete não é fácil, Não né? é fácil. E mesmo você sendo uma pessoa, né, que tem que economizar recursos, você também pensa muito no próximo. Você É, também doa lá dentro do seu bairro, porque sempre tem alguém que tem mais necessidade, sim. né? Então, um amigo meu fala muito isso, né? Nós temos que ser fiel no pouco, né? É. E você sempre... Porque a gente tem que pensar assim, que sempre tem alguém pior que a gente. Por mais que a vida da gente é difícil, se você parar para observar, tem pessoas que têm a vida mais difícil que a gente. Sempre vai ter um mais difícil que aquela outra pessoa que está achando que está mais difícil, vai ter mais difícil ainda.
Então, eu sei o que eu já passei, assim, na vida, assim. Até então, com os meus filhos, graças a Deus, a gente passa pela beirinha, assim, mas não chega a passar necessidade de verdade. Tipo assim, não ter o que comer, não ter o que vestir de verdade. Mas eu já passei muita necessidade quando era criança, passando muita fome, falta de agasalho, falta de roupa, de sapato. Meu irmão andar com sapato descolado, por não ter sapato aberto, ir para a escola mesmo com tênis aberto. Sabe assim, quando a escola tudo assim, porque Sim, não ter sim. sapato para ir as criançadas Na, tirar na sarro. minha época, a gente colava com silver tape. Silver Você tape, nunca ouviu falar? É acho uma não. fita adesiva cinza. Tá, hoje deve ter de várias cores, mas na época era só cinza. Os skatistas usavam muito porque você andava de skate, né, e ia desgastando o tênis. Aí eles passavam aquela fita. E meio que virou quase uma moda, assim, você reparar o tênis com silver tape. Então, o tênis estava velho e a gente passava aquela fita para, enfim, durar mais um pouquinho. Então, e eu acho que na minha infância, quantas vezes que eu tive um tênis? Eu lembro que meu pai comprou um All-Star, eu estava na quarta série, quinta série. Que meu pai comprou um All-Starzinho branco para mim. E nas outras eu tinha sandalinha, rasteirinha, tinha tamanco, não tinha tênis para ir pra escola no frio. Eu ia com tamanco. Nossa, mas o All Star, você sabe que até hoje tá meio que tá Aham, em alta ainda, né? Muitas crianças aham. ainda gostam de usar. Então a gente costuma dizer assim que a gente passou, eu passei muita necessidade, meus irmãos passou muita necessidade, a gente não tinha coisa mesmo para vestir, sabe? Roupinha de frio, as coisas bonitinhas. Até então, quando tinha um aniversário, um evento, tipo um aniversário ou um casamento, a gente pegava a roupa dos outros emprestados para poder sair de casa, porque a gente não tinha o que vestir. Tipo assim, uma Nossa. roupinha mais bonitinha para vestir. Então, mas eu já sei, eu já teve amiga minha de ganhar neném, não ter o que vestir na criança, e a gente fazia aquele mutirão no bairro, assim, da gente que é mãe, das amigas, e passando e pegando. Ah, já aconteceu de eu levar a roupinha. Eu tinha ganhado a Emily estava de 6 meses, aí uma amiga minha que chama Jennifer também, morava perto de casa, agora ela foi embora para Ibiporã. Eu ia em casa, juntar todas as roupinhas novinhas que eu tinha comprado, as coisinhas que eu tinha, como eu sogro tinha me dado dinheiro para comprar roupinha para Emily, porque a Emily eu descobri que estava grávida até de 8 meses. Então foi muito em cima do tempo, assim, não dava tempo de comprar as coisas. Aí eu Você peguei descobriu que estava com grávida? 8 meses. Ela estava com 8 meses de gestação? Sim, eu descobri que estava grávida num dia, no outro dia eu já descobri que era menina. Ô, louco! Poxa. Pois. Mas Viu, mas vamos voltar no sonho, né? tá, Aí você falou que tinha um sonho, sim. né? Que seria conhecer a praia, né? Eu Conhecer o falei assim mar. que tinha várias coisas que a gente ia abrir mão, mas o sonho que eu tinha desde criança era conhecer o mar, né? Ir para uma praia, levar meus filhos. E por causa tipo, a gente ter muito filho, para mim sempre é mais difícil. Bastante filho, o espaço, o carro pequeno não dá para ir. Se a gente for de carona, não tem como ir também. E também pagar van sai caro. E ônibus de viagem também sai caro. Aí tem mais hospedagem, essas coisas, né? É caro, né? Quantos anos você tem, Jennifer? Eu tô Hoje? com. Hoje eu vou fazer 40 anos. Então você tem 39. 39. 39 anos. A Jennifer, nós moramos em Londrina. O mais distante que ela tinha ido é Maringá, Maringá. que fica aproximadamente 100 quilômetros daqui. E ela com esse sonho de ir para a praia, né? E aquilo me tocou porque você também cantou uma música que seu Ah, pai cantava. Canta aí para as pessoas. tadinho. Eu falo com meu pai. Meu pai é meu pai, né? Então acho que se eu pudesse vir em outra vida e vir com eles de novo, eu queria vir com eles de novo, né? Só que em situações diferentes, que ele tivesse mais saúde. Nem se fosse, nem questão de dinheiro, questão de saúde. É difícil você ver um pai seu sentindo dor, né? De noite para dormir, dói, eu chego lá tá reclamando de dor e a gente não poder fazer nada, porque a gente é a mão atada. O SUS é difícil no país, né? E ele falou uma frase, né, esses dias para você. Ele Que, falou que se não tivesse feito tanta coisa errada, ele não estaria sofrendo agora. então, são escolhas, né, que É. foram feitas lá atrás, que se ele não tivesse feito, talvez. Algumas coisas, infelizmente, ele não, ele tinha que fazer, né? Os É. esforços físicos, né? O trabalho, não tinha muito o que fazer. Mas, sei lá, né? Talvez escolher melhor o alimento. Né? É que, na verdade, a vida da gente é uma lição, né, Cleito? Eu conheci uma amiga do Avelino e a filhinha dela morreu com 3 aninhos, com câncer. Então, o que que aquela menina fez para ter isso? Então, a gente não sabe. Então, o destino, muitas vezes é por algumas coisas que a gente faz de errado mesmo, e outras vezes é que a gente tem que passar. Ninguém nasce, é,
não é selecionado, tipo, a pessoa não é selecionada na hora de nascer ali, você vai passar por isso, vai passar por aquilo. Eu acho que Deus traça o que tem que passar e a gente nunca entende, né? Porque é uma perca de uma pessoa que a gente gosta, a gente não entende. Nossa, morreu jovem. Por que morreu, né? Meu Mas Deus pai, meu sabe. pai morreu de acidente, né? Então, Não merecia. É uma coisa que tem que passar, aconteceu. né? Tem que passar. Você tem que passar por isso. Então não adianta. Mas e a música? Canta a música. Então, aí meu pai canta. Quando eu era pequenininha, meu pai fazia caixinha da Xuxa, né? Ele falava assim, "Filha", eu gostava, falava, pai, meu cabelo era bem cacheadinho, agora tá meio esticado. Aí meu pai pegava e eu falava, pai, faz caixinha da Xuxa, quando ele estava assistindo um jogo ou assistindo alguma coisa assim em casa. Quando meu pai estava em casa, porque meu pai sempre andava pra rua, né? Aí, acho que para chamar atenção, né? Eu, aquele momento com o pai, né? Aí ele enrolava o meu cabelo assim com o dedo, assim, ficava enrolando, fazendo caixinhos com o meu cabelo e cantando para mim. Um dia a areia branca, seus pés irão tocar e vai molhar seu cabelo, a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir para ver você chegar. Então, se sentindo em casa, sorrindo, vai cantar debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Uma história para contar de um mundo tão distante. E sempre foi distante para mim. Olha. A E, praia sempre foi e aí distante. ele falava que um Que um dia. dia ele iria levar a gente para praia, eu e meus irmãos, né? Porque ele sempre falou que ele morou em Santos, que ele mergulhava, que ele ia para praia, que ele ia de uma praia em outra, nadando de barriga assim, boiando, assim de barriga, e ia de uma parte de uma praia para outra. E aquilo lá, aquela história que ele contava, que lá, nossa, era tão empolgante, a gente ficava empolgado de ver o pai contando de noite, nós não tinha luz na chácara, aí nós ficávamos sentados assim depois da janta e o pai contando história. Então a gente ficava ouvindo as histórias do pai, que o pai nadava ali, o pai nadava cachorrinho, e batia os braços, que negócio que ia encantando a gente, né? Então você cresce com aquilo lá. As histórias, né, que eles vêm, que ele conta pra gente quando a gente é criança, então a gente traz pra vida da gente, né? Então meu sonho era conhecer a praia. Até então eu falei pros meus filhos, falei, não, essa foi a última coisa que a mãe faz na vida, nós vamos conhecer o mar um dia. Vou levar vocês todos pra praia. E aí aconteceu o quê? Aí tá, deixa eu contar. Lógico. Aí eu tipo, Deus colocou o Creiter na vida da gente. Um dia ele chegou, eu aqui, né, trabalhando aqui na casa deles. Eu lembro que foi naquele canto ali. Ele chegou pra mim assim, Jenny, vamos pra praia? Daí, Jenny, vamos pra praia? Deu uma. Desse jeito mesmo. Aí ele me perguntou, né, se você quer ir pra praia? Daí o que eu falei? Eu lembro que eu falei pro Creito, se você vai lembrar. Eu falei, então, Creito, eu tenho um sonho de ir pra praia, mas sem meus filhos, sozinha, eu eu agradeço pelo convite, né? Agradeço as coisas, mas sozinha assim eu não quero ir, né? Tipo, ele falou assim, mas eu não tô falando pra você ir sozinha, vai você e sua família. Eu lembro. Aí depois eu nem perguntei mais, porque eu fiquei com vergonha. Eu falei, nossa, será que ele vai mentir pra mim? Será que ele tá brincando? Eu falei, será que ele tá mentindo? Eu fiquei Ai, com ai. vergonha, então eu não perguntei mais, né? Eu não perguntei mais nada assim da praia. Nesses, tipo assim, intervalo de 3 dias, não perguntei. Daí ele pegou e falou assim, ó, a gente vamos pra praia, aí tem um projeto praia, que eu não sei o que, eu vou explicar mais pra você desse projeto praia. Aí eu falei, meu Deus, é sério. Só que eu não contei em casa. Gente, eu não contei em casa, porque eu conheço os filhos que eu tenho. Eles não iam dormir. Ia ficar o tempo que fosse a praia já com a mochilinha arrumada já. Aí começa a luta, né? Porque praia, eu não tenho nada. Aí o Cleito falou assim pra mim assim, não, eu vou passar por escrito tudo que você vai precisar pra praia. E eu falei, meu Deus, eu mal conheço eles. Como que eu vou pra praia? Né? Porque não é questão de não confiar, é questão que a gente confia. Eu sempre tive pessoas boas que Deus colocou na minha vida. Só que a gente leva tanto na vida também, porque a gente não consegue confiar de verdade, se entregar de verdade, né? Assim, de E aí, confiar. ali, quando começou o projeto, É. acho que era recente mesmo, 4, 5 meses, né, que a Uhum. gente se conhecia. Não era tanto tempo assim, né? Mas enfim, se vendo todos os dias também, É. né, Mas eu praticamente. costumo dizer, a gente tem que ser o que a gente é de verdade. Não adianta você querer mudar para os outros, né? Você tem que ser, seja a sua melhor versão e seja você mesmo. Não tente fingir nada, né? Fingir as coisas. Bem isso. Então, aí, eu querendo contar para as crianças, eu falei, não vou contar, vou segurar essa Uma guerra emoção. de ansiedade. Aham. Falei, meu Deus, eu vou pra praia, meu Deus. Nossa, eu vou pra praia. Até então que o Creito pegou e falou pra mim assim, eu falei pro Creito, falei, ó, Creito, eu não tenho condição de pagar, agora, em cima da hora, eu não tenho condição de pagar, mas eu vou pra trabalhar. Eu vou,
o que tiver que fazer, eu vou pra praia, volto um pouquinho mais cedo pra fazer o almoço. Eu levanto mais cedo, faço café, faço as coisas. Daí o Cleiton falou pra mim, foi bonito o que ele falou. Ele falou pra mim assim, você não tá indo como. Não, Diana, você não tá indo como minha funcionária, você tá indo como minha amiga. Nossa, É, foi bonito, eu senti. Eu fiquei feliz com isso. eu me emociono. É, pela questão do reconhecimento. Igual eu costumo dizer, não tiro vontade disso, porque ele conhece. Eu, às vezes, eu passo apuro, aperco, alguma coisinha fica apurada assim, e eu peço adiantamento de alguma coisa, mas eu não faço isso porque eu quero, eu faço por necessidade. E eu não estou pedindo, vou pagar conforme der a condição, eu estou pagando. Mas é igual as pessoas costumam dizer assim, que você tira proveito. Muitas das vezes eu trabalho em vários serviços. E eu fico muito triste se eu não consigo render no meu serviço. Eu tento, porque nenhum serviço tem nada a ver. Tipo assim, aqui não tem nada a ver com meus outros serviços. Eu tenho horário para cumprir aqui, então eu tenho que fazer o serviço daqui. Então, às vezes, eu costumo dizer assim que o relógio não é meu amigo. Então, não, ele não é, nunca foi meu amigo. Igual no bar de noite, meu patrão fica bravo também. Ele fala assim, gente, vamos embora, já deu, mas eu quero sair de lá e deixar as coisas organizadas, para botar no outro dia. Você tem um comprometimento com as coisas que é bonito de ver, É. assim, é algo que, Quero que eu me bom, atraso, mas eu quero ir embora, tentar deixar as coisas organizadas, tentar explicar o que está acontecendo, o que aconteceu. gente, e pra gente organizar essa praia, não dava sozinho. Então, né, minha mãe, meu irmão, as tias, né, meu primo, várias pessoas colaboraram com o projeto Praia, né? Então, uma das dificuldades é o seguinte: bom, são dos 7 filhos, 2 estavam trabalhando na época, Trabalhando. então 5 que estavam, né, que iriam com a gente nessa viagem. Os 2 mais velhos ficariam cuidando da casa. E o pai e a mãe, né, a Jennifer e o Heraldo. Então, 7 pessoas. E carro para levar esse povo? Teria que contratar uma van. Gente, eu vou cortar um pouco o crédito, só vou lembrar da emoção do dia que eu contei para eles em casa. Foi de noite, eu cheguei em casa, saí do serviço, vim, falei, gente, eu tenho que falar um negócio para vocês. Tá todo mundo em casa, Tava todo mundo lá? todo mundo. Falei, então, acho que eu não lembro, eu acho que eu não falei pro meu marido também. Eu fui falar junto. Eu falei, gente, a gente vai pra praia. Foi assim. Como assim? As crianças, como assim, mãe? A Lorena tem um olhão verde, esbugalhou o olho, mas ainda assim. Como assim, mãe? Falei, o Cleito deu de presente pra gente a praia, a viagem da praia pra gente. Aí meu marido falou assim, mas pra mim também? Eu falei, pra você também. Se você vai, eu não sei. Se você organiza no seu serviço, que a gente vai. Aí as crianças tudo felizes. Mas nós tudo, mãe, nós vai? Daí o Samuel, meu filho e a Emily falou assim, mãe, mas eu também queria ir. Eu falei, mas vocês trabalham, não tem condição de ir. Eles falaram, mas ela ficou muito feliz. Até eles não acreditou. Mãe, mas será que é verdade que ele vai levar todos vocês pra praia? É muita gente, mãe. É muito caro. Eu falei assim, mas ele deu de presente pra gente. Ele falou, eu acredito no que ele fala. Foi muito. E aí, até então, nisso aí que eu falei pra eles, já faltava 2 meses? Acho que 2 meses pra gente ir pra Uns praia. 2, 3 meses, não sei É, exatamente. 2 meses que eu falei pra eles. Mas mesmo assim ficava direto. Nossa praia tá chegando, mãe. Falta quantos dias? Mãe, falta quantas noites pra nós ir pra praia? Falta um tempinho. Quando tiver quase perto, a mãe conta. Quando for na época do Natal, a mãe conta. Aí eles esqueciam. Aí tinha dia que lembrava, nossa, mãe, é praia, mãe. Eu já tava É, magra, ó, eu emagreci de nervoso. Porque pra mim, eu achei que ia ser um bicho de 7 cabeças, né? Porque nem, pra mim ir pra São Paulo, pegar metrô, pegar isso. Aí eu tava vendo reportagem lá do metrô, um monte de povo lá, o metrô parado, um monte de gente. Eu falei, meu Deus do céu, como que vai o ser Cleito esse vai me negócio? levar para um caos. Não, e teve gente que falou assim, gente, será que eles não querem seus órgãos? Eu falei assim, vocês mal conhecem o povo, porque tem gente assim, né? Mal Sempre olha o conhece, lado ruim, né? mal conhece o povo. E vão levar vocês pra praia. Meu patrão trabalha há 15 anos com eles, nunca me deu uma bala, que não sei o quê. Falei, gente, mas existe gente boa. Existe o lado ruim do mundo, mas existe também pessoas boas, né? Então, assim, né, olhando o bastidor do nosso lado aqui, não era tão simples assim, né? É. Porque, vamos ver carro, aí teria que ser um carro para 7 lugares. Só que carro, o Heraldo não dirige muito bem na estrada, Não, meu né? marido não tem muita manha, assim, de dirigindo na estrada, assim. Não, ele gosta mais, é que ele gosta mais de moto, né? Então, eu já falei pro Cleiton, falei, não. Então, e aí a gente também, imagina, né? Vamos levar todo mundo, sofre um acidente, enfim, né? Causa muito problema. Tá, descarta. Vamos ver uma van. Aí van era caro, Era mais caro. porque você tem que pagar a diária do motorista para ficar o período lá na praia, comida, um monte de coisa dele lá. Eu falei, meu, uma pessoa a mais, né? Eu falei, não, peraí, então
Então também descarta. E a princípio nós estávamos pensando em ir para Santa Catarina. Mas aí eu acho que até foi meu irmão, viu, ou minha mãe que falou: Ó, Cleiton, e São Paulo? Por que a gente não vai para São Paulo, né? Aí as tias também conseguem ir, É. ajuda lá na casa. Falei, putz, legal, hein? Boa ideia. Aí começamos a olhar o lado de São Paulo, né? Apesar de ser mais distante, é mais fácil a questão de linha de ônibus, né, opções, enfim. Então o que que ficou combinado? Ia ter a formatura da Carolzinha, aí minha mãe estava aqui, né? Ela é de Atibaia. Então, minha mãe iria, depois da formatura, até São Paulo de ônibus com toda a família da Jennifer, porque nunca viajaram, né, tão Uhum. distante. Tem a parada. Eu fiquei pensando, meu, vai que ela perde um dos filhos lá, meu Deus do céu, né? Ou vai ficar com tanto medo que não vai nem querer descer na parada. Não, meus filhos, meu marido desceu na parada. Quem não desceu foi eu. Você não Eu desceu? tava travada. Ah, não sabia disso. Eu não contei. Não Não contou, acho que contei. Todo não. mundo desceu, né? Pra esticar as pernas, assim, pra comprar um salgado, pra eles, chips pra eles comer, né? Eu que não desci, eu fiquei lá dentro. E olhando, o cara ligou o motor do ônibus, eu já tava olhando lá. Cadê as crianças? Estava vindo. É que ele liga antes para o Gente, eu ar-condicionado. passei mal, de verdade. A praia foi maravilhosa, mas me deu. Eu, antes de ir pra praia, me deu grosseira na mão, no pé, e eu ficar ansiosa, nervosa, preocupada se ia dar certo, esse monte. Que meus filhos. É criança, gente. Então, eles gostam, são curiosos, são bagunceiros, são conversador. Então, gente, eu preocupada, É, falei, e meu você Deus do está céu. indo para um mundo novo, né? Então você não faz nem Sim. ideia de como vai ser. Não, eu sozinha, eu se viro, boto uma mala aqui, uma aqui. Só que daí como que você vai adaptar aquele monte de criança? Aí aconteceu da dona Elci ir com a gente, né? É, aí a programação era essa. Bom, então não vamos mandá-los todos sozinhos de ônibus, né? Vamos. Eu e a minha esposa, a gente não poderia ir naquele dia por conta de trabalho, então eles foram antes. Aí minha mãe foi junto. Então Foi. ela seria a pessoa que conduziria vocês Nossa, durante um a amor. viagem. Dona Elci, maravilhosa, né? Dona Elci, um beijo pra senhora, um beijo pra Chia, um beijo pro Ali, um beijo pro Alisson, Vinícius. pro Vinícius, pro Vinícius. Foram gente que acolheu a gente, como a gente se tornou da família. Foi gente maravilhosa, um ser de luz, seres de luz, pessoas encantadoras, pessoas que eu falo para você, só a forma deles olhar para meus filhos, sem preconceito, sem a Milena dá um pouquinho de trabalho, assim por mais, porque era mais difícil, o gênero mais forte, mas mesmo assim eles ter paciência de conversar com ela, Nossa, não deu trabalho não. de conversar com elas, assim, eu falo, sou muito grata mesmo. Não, e aí o meu irmão, né, ele organizou a Nossa, ida de São Paulo até a praia mesmo, né? Nós fomos para Bertioga. Como que era o nome da praia? São Lourenço, Isso. reserva de São Mas Lourenço. como que era mesmo? Nossa, esqueci o nome. É alguma coisa de São Lourenço. Esqueci o nome. Mas é ali na região de Bertioga. É uma das melhores praias que tem ali Acho que é naquela região. reserva de São Lourenço, não É quase que um condomínio fechado, né, de é? É. casas. Então a gente reservou essa casa pelo Airbnb, enfim, e fomos. Aí o meu irmão, ele comprou então a passagem de São Paulo até a praia e Riviera de São Lourenço. É Riviera Ribeira de de São São Lourenço, Lourenço. isso. E aí ele preparou até um café, Uhum. né? Porque daí eu falei para bom, chegando lá, Alisson, tem lá os locais, né, para você comprar e tomar café. Só que, né, ele ficou pensando, nossa, vai ter um monte de gente, é melhor a gente levar o nosso café, ficar no nosso canto lá quieto, do que ele também não conhecia muito bem sua família e tal, então vou preparar. E aí ele preparou tudo do bom e do melhor, né? Sim. Então, eu vou começar a contar do momento do embarque aqui, pode já contar Pode. aqui? Então, daí chegou o dia, foi tudo preparado, a gente ganhou o chinelo da Dona Elci, tudo certinho, eles pensaram em tudo. É, Ah, tem essa coisa também. o chinelo, Porque é, assim, ó, gente, eles não tinham chinelo. O chinelo tá furado. é, Lembra que a Ana até tava andando com o tá chinelo com todo prego, remendado, com prego. tadinho. Enfim. Aí a minha mãe comprou então o chinelo pra todo mundo, acho, né?
Todo mundo. Comprou para todo mundo. E até pro Heraldo. Né? Aí ela mandou, ligou para mim, perguntou para mim que número que a gente calçava, que ela estava na loja comprando chinelo. Eu estava trabalhando, não atendi na hora, demorou um pouco ainda. Daí ela falou, não, outro dia eu volto, porque já saí da loja. Falei, dona, você estava trabalhando, deu para me visualizar a mensagem. Mas aí ela comprou chinelo para todo mundo. Aí o Ali, o irmão do Cleiton, me deu um biquíni para mim ir na praia, né? Minha Pensou, mãe assim, comprou, né, também. Que foi. pensou assim, nossa, todo mundo pensou nas crianças, mas alguém pensou na mãe? Achei muito bonitinho isso. Então, igual eu falo, o Ari é uma pessoa maravilhosa também. Uma pessoa linda de coração, lindo, um ser de luz, um ser lindo também. E ele foi o que acolheu a gente. A gente saímos daqui, era 10 horas da noite, a gente embarcamos aqui. Aí eu fui até mais cedo, falei, não vou perder o horário não, né? Aí pegamos, a gente foi de Uber para lá, porque era muita gente, não dava para ir de carro, né? Aí a gente foi de Uber, eu, meus filhos, meu esposo. Chegamos lá, fomos mais cedo, acho que nós chegamos quase uma hora mais cedo na rodoviária. Aí depois, meia hora depois, chegou a Dani, chegou a dona Elci, a Reiko lá na rodoviária. As crianças tudo ansiosas. E agora que vai pegar no ônibus? Mãe? Nós foi no ônibus chique ainda. Foi muito gostoso. E igual eu falo, a gente que é mãe, a gente sente as coisas. Eu tava indo, tá levando as malas tudo certinho, tudo que tava escrito eu tava levando, menos a camisa do Palmeiras. O Palmeiras ganhou ontem. É verdade, o Palmeiras empatou, mas classificou. Uhum. E aquela emoção de ir, mas mesmo assim meu coração aqui, ó, preso. Mãe é mãe, né? Coração preso aqui, porque os dois mais velhos ficou. Mas graças a Deus os dois têm juízo, né? Os dois mais velhos ficou. E eu dentro do ônibus, na hora que a gente embarcamos, tudo certinho. As crianças, a Lorena já foi do lado da dona Elci, aí eu fui com a Ana ali, aí meu marido foi no banco de trás, era leito, né? O ônibus era leito. E aquela empolgação, as crianças, eu falei, meu Deus do céu, daí eles pensou de pegar de noite para as crianças poderem dormir e ficar mais calmo no ônibus, né? E tava chovendo quando a gente começou a chover quando nós saímos daqui. E a Lorena muito ansiosa, a Lorena, tá chegando a praia, mãe? Nem saiu direito. Mãe, nós já tá chegando, mãe? Eu olhava para trás assim, todo mundo dormindo do ônibus, a Lorena olhando para tentando enxergar alguma coisa na janela, uma imensidão de escuridão, da chuva, que não dava para ver nada. E meu filho mandando mensagem, fala, mãe, como que eu queria poder estar aí com vocês? É gostoso, assim, porque eu fui com a metade, só que eu sei que eles vão ter a possibilidade de ir, eu sei que eles vão conseguir. A Amy já tinha ido com uma amiga minha, eu sei que eles estão fazendo o pezinho de meia deles, eu sei que eles vão ter mais oportunidade que eu tive, que eu pude dar para eles, que eles vão poder dar para os filhos deles. Mas, e quem sabe, né, mais para frente, realizar esse sonho de poder levar toda a minha família na praia, né, conhecer o mar de novo. E aí tá, daí a gente foi indo na viagem, as crianças dormiu, o Joaquim dormiu bem, todo mundo dormiu, na viagem foi, graças a Deus, foi calma, e eu com medo de acontecer alguma coisa, porque a gente fica com medo, né? Sim. Porque o que eu tenho na vida, o que eu juntei na vida, tá ali dentro. Então, se eu perder ali, né, não é ouro, não é prata, mas é minha herança, Mais que isso. é bem mais do que isso. Então, o que eu tenho de valor estava ali dentro. Então, a gente fica com medo, né, de acontecer alguma coisa. E a gente foi, deu tudo certo, graças a Deus, a chuva foi calma. Quando eu vi, já era, aí teve a parada, que todo mundo desceu, eu não desci. Fiquei com medo de descer, né? Não é que eu tava com medo, tava tão tensa, porque eu acho que eu tava segurando todos os nervos, assim, que não conseguia nem andar. Aí aconteceu. Aí a gente chegamos em São Paulo, 6 horas da manhã, era 6 horas, acho que era Umas 6 e pouco era o horário 6 e meia. previsto. Daí todo mundo já acordamos. Então, chegamos lá, a dona Elci falou pra gente, a gente já tá dentro de São Paulo. Aí as crianças já desceu, assim, já olhando assim. Nossa, aquela imensidão, né? Nossa, Cheio mãe, aqui é São viaduto. Paulo. Meu pai morou em São Paulo, então meu pai conta muito de São Paulo. Então tudo que eu olhava assim, parece que eu via meu pai andando, sabia? Eu falava, acho que meu pai já veio aqui. Meu pai já conheceu aqui, meu pai já veio aqui. Ali é a região do centro, provavelmente Aham, ele passou por lá em passou. algum momento, sim. Podia ser diferente a época, uma coisa, mas só de saber que meu pai já viveu ali é como é igual eu falo, a gente morre, nós enterra nossos pais enterramos nossos ídolos, porque a gente nasce filha deles e a gente cresce sendo fã deles, aprendendo com eles e eles quando parte foi embora um ídolo da gente, né? Um espelho da gente. Então daí chegamos lá, o Ali lá. Esperando. Já, aquele encanto de pessoa, né? Que já passa.
Tipo, o dia fica mais bonito vendo o sorriso dele, a alegria que ele Ele tem, né? quase não dormiu daquele dia também. Ele teve algum evento, alguma coisa que ele chegou tarde e aí depois teve que preparar todo o café, acordar mais cedo. Porque em São Paulo, gente, para quem nunca foi, não é em 15 minutos você tá ali no lugar, Não, né? Você tem que tudo sair com uma longe. hora de antecedência Uhum. dentro da cidade para se deslocar de um ponto para o outro, não é tão simples É. assim. E o Ali, nossa, o Ali fez um café da manhã, gente, coisa mais linda. Tinha muita coisa. Até quando ele vinha, Ali, quando ele vinha pra cá, trazer os bolinhos que as crianças falam até hoje, aqueles bolinhos. Ele veio aqui já, né? Mas tem que vir É. mais. Ele preparou um café da manhã pra gente na rodoviária. É rodoviária que lá, né? É, É uma rodoviária, não é lá é a Barra Funda, então Barra é uma Funda, rodoviária e também é terminal de trem e metrô. metrô. É onde Aham, chegam os trens aham. e você E, troca pro metrô. e ele, ali ele já juntou umas mesas de um lugarzinho que a gente comprou o café ali para tomar e já apanhou frutas, bolo, pão, salgadinho, que ele trouxe tudo contadinho. Gente, ele é muito caprichoso. Cada saquinho assim tinha salgados junto, assim, 5 Um salgadinhos. kitzinho, né? É, os kits de salgado aqui certinho, tinha fruta, tinha suco. Ele abriu uma necessaire com um monte de suquinho de laranja. Aí ele comprou uns bolinhos tipo cupcake. Os bolinhos assim, nossa, as crianças amou aqueles bolinhos assim. Falou pra gente quem quer café com leite, quem quer café puro. E foi comprando, assim, as coisas. E aí a gente foi sentando, foi todo mundo tomando café, as crianças. Nesse ele já foi conversando com meus filhos adolescentes, já sentou ali, já se enturmou, conversou com meu marido. Aí, aí a gente já tomou aquele cafezão que a gente tava com fome, né? Que a gente tinha saído 10 horas da noite da cidade. Foi a coisa mais gostosa. Eu comecei, tava tudo bom. Tava tudo ótimo, né? Até aquele instante ali tava tudo ótimo. Daí a gente foi, daí a gente já ficamos ali para pegar o ônibus para ir para. Aí tinha o metrô, né? Ai, meu Deus do céu, o metrô. Pegar o metrô. Tipo assim, não falaram para mim que o metrô abre a porta. Para mim, que era abrir a porta, tinha que pular que já ia fechar. Nunca andei, né? Achei que era muito rápido. Aí eu já ficava com as malas assim, gente, preparou a pronta fogo. Ai, gente, é quase isso aí. Não, não chega a ser isso, mas é quase isso aí. Eu tô sendo sincera pra vocês. Não, tem que ser meio rapidinho, não dá pra ficar. Porque é muita gente. Tipo assim, eu tenho bastante filho, então o metrô tava cheio de gente, e conforme a gente ia sentando nas paradas, a gente não entende das paradas onde que é. E o metrô vai muito rápido. A maioria já andou de metrô, né? Então é muito A rápido. maioria É. não, mas. Pra quem já andou, entende o que eu tô falando. Então é muita gente, é muito rápido, as paradas são rápidas, não são aquele igual o ônibus que demora. Você sabe que o ônibus tá indo, que ele tá O ligando o ônibus motor. espera um pouquinho, né? Tem o É, motorista te olhando ali. sim. Agora, o metrô é tudo automático, né? Abriu a porta, entra, passa É. um tempo, ela fecha É, e e esse era o meu toca o medo, de barco. fechar e outra criança ir. Deus Ficar o pra trás. livre. Eu já ficava por último, jogava tudo pra frente. Eu falei, se eles, pelo menos, acontecer alguma coisa, eu se viro depois, né? Então, tudo isso tem um planejamento, né? É, e tem a mala também, né? Que as malas eram pesadas, porque era pouca mala, né, a gente tinha que levar pouca mala, porque são. Foram malas. Acho que você não tinha mala, né? A Não, gente teve que emprestar. eu peguei sua emprestada, emprestei da minha outra patroa também, uma malinha pra ir também. Então, e eu tava, eu queria que tudo desse certo, não queria dar trabalho também para vocês, eu queria que tudo ficasse organizado, né? Também, né? Porque também não adianta, tipo, ficar travando também. E aí foi isso daí a gente pegou e a gente os metrô, aquela emoção de andar. E eu falava, o metrô tá indo para trás ou para frente? Eu não conseguia entender as crianças, tudo assim com o olho. Aí chegou aquelas pessoas que ficam fazendo, umas pessoas também que ficam fazendo coisa no metrô, né? O que você viu? Vendas? Falando em palavras, isso aqui, nossa, achei tão bonito aquelas coisas, né? As pessoas É, ganhando o pão delas com o talento que elas têm, né? tem Também é gente que se legal. apresenta lá, né? Em troca de um dinheirinho. Tem gente que. Não sei como é que tá agora. Na época que eu andava de trem, aí tinha muita gente vendendo bala, É, chiclete, acho que pão de não. queijo. Não, acho que Acho que no vendendo não metrô tinha nada, não pode, que eu eu acho. lembro. E as pessoas também, parece que a gente já era de casa, porque aí meus filhos também, que são, já conversavam com as pessoas do lado, aí conversava. Então foi muito acolhedor até nesse momento aí. Mas foi muito gostoso, foi muito interessante, foi muito bom. E aí depois chegamos, aí você pega o ônibus e vai realmente até a praia, A né? gente, a gente descemos lá embaixo, chegamos da parte do metrô, Deixa eu só ver. Vai contando aí que o Rafinha a foi. gente chegamos do metrô, daí a gente chegamos lá na rodoviária, daí a gente foi para parte de baixo, onde que a gente ia pegar o ônibus que ia para Riviera, de São Lourenço. Eram 3 horas de viagem, são 3 horas de viagem. Aí ali estava o Elci com a gente, o Ali ali, com as passagens da gente já comprado certinho, que eles se organizaram antes.
E, gente, a imensidão do que a gente viveu nesse momento até da viagem, do plano da viagem, do convite da viagem, para mim foi muito importante. Eu costumo dizer assim que às vezes o que é simples para alguém, tipo, o que já é normal para algumas pessoas, é muito diferente, difícil para outras. Não que é impossível para uma praia, não é. Eu sei disso, que não é impossível de você conseguir ir para uma praia. Não, não é. Só que para mim sempre foi, algumas coisas sempre foi impossível para mim, entendeu? E eu costumo, até que eu falei, já falei pro Cleito que o fácil para ele, às vezes praia para ele é normal, é um ambiente, é um costume, um hábito que eles têm de ir 3 vezes por ano, 4 vezes por ano, mas para mim sempre foi mais difícil. Então para mim era muito importante, para mim era uma coisa assim muito especial. Um sonho muito especial para mim conseguir fazer com os meus filhos. Conseguir reunir meus filhos todos no evento, que a gente esteja todo mundo junto. Então para mim foi um sonho, né? Esse era o meu sonho para ser realizado. Assim que a gente tem vários outros sonhos também, né? Mas o mais importante para mim, que era uma realização, era conhecer a praia com os meus filhos, um momento da gente. Então, até essa organização da praia, esse momento da gente conseguir estar indo na praia, para mim foi muito marcante. Até então, até a hora que a gente chegou, a gente tem foto da gente na rodoviária esperando o ônibus para ir para a praia, para São Lourenço, que seria aí, quando a dona Elci falou pra gente assim, porque a gente estava esperando, a gente já sabia que ia pegar um ônibus, sabia que ia pegar vários metrô. Quando a dona Elci falou pra gente assim: esse é o último ônibus, daqui é só descer lá na reserva, lá no São Lourenço. Aí as crianças já iam. E um tempo de chuva, gente. Um tempo. Ah, é verdade, estava um tempo de chuva E esse era o medo deles. essa era a minha preocupação. Eu falei, nossa, tanta preparo chegar lá, chuva Chuva, todos os chuva, dias. chuva. Seria ruim, E, né? e olha só como que Deus é justo. Deus é bom. A gente foi daqui um pé d'água, chegamos em São Paulo um pé d'água. Daí quando nós chegamos em São Lourenço, quando nós estávamos indo para a praia, eram 3 horas de viagem. Só chuva. O tempo nublado, neblina, aquela chuvisco caindo, o tempo bem cinza, não tinha nada assim. E a dona Elci, nossa, não vai chegar com chuva lá, E a pensando. previsão era chuva o final de Chuva, semana final de todo. semana todo. E as crianças, gente, a gente foi as imagens mais lindas que eu vi na minha vida. Aquelas pontes, aquelas árvores, era uma ruinha Descendo desse a tamanho. serra, né? Nossa, uma ruinha desse tamanho, a gente lá em cima, e a gente, meu Deus do céu, ônibus perdeu o controle, furar o pneu, não tem onde parar, né? Não tem acostamento. E a gente olhando, mas era lindo. Aquelas paisagens, aquelas árvores lá É que você embaixo, vê aquelas. esse monte Gente, de montanha, né? nunca vi. É a Assim, serra, descida da serra. nunca vi pessoalmente, assim. Aí a gente pegou, a gente estava indo os tempos cinza, assim, o céu todo cinza, não tinha sol. As crianças, mãe, vai estar chovendo. Eu falei, não. E se estiver chovendo, a gente vai aproveitar do mesmo jeito, né? A gente vai dar jeito. A gente dá jeito para tudo, a gente vai dar um jeitinho. É que era verão, né? Então, mesmo com chuva, é quente. Daria pra, Aham. sei lá, jogar uma bola, fazer alguma É. coisa. Quando, de repente, quando a gente chegou num certo altura do caminho, assim, de repente abriu um solzinho, do nada, assim. As crianças, mãe, é o sol! Dentro do ônibus. Mãe, é o sol! E aquela felicidade, de repente, a dona Elci, ó, tá limpando o tempo. E nós foi indo, quando nós foi, sol. Começou o tempo, É, limpou, aquele sol mudou. maravilhoso. Aí, até então, que para mim, nós ia pegar a praia no caminho, que a gente ia conseguir ver o mar, ver a praia no caminho. A gente via os portos. Não é praia, não chega a ver É, o não, não mar, chega a né? ver mar ali, eu acho. Ver lagos, não sei, é um lago? Não, né? É o Tem. fundo da praia, alguma coisa assim? Não entendo. Eu não lembro lá, é que faz muito tempo que eu não vou de ônibus, mas eu acho que você não enxerga o mar, não. Não, não é um mar, é tipo se fosse um rio grandão, assim. Ah, rio Que é o sim, porto, é. né? Onde que fica aqueles, Tem um os, porto ali uns que a gente barcos, algumas passa. coisas assim. Tem algumas coisas assim. Só que daí não era, mas para nós que está acostumado, até então que eu vou chegar ainda, vou chegar nas partes aí. Até a gente que não está acostumado com o mar, a gente vê lago, o Tibagi, o Igapó, que nossa cidade, a gente já fica encantado com a imensidão. Não é aquele baita rio, mas pra gente é imenso, né? E aí a gente estava indo, vindo, e o tempo abrindo, aquele sol, abriu o tempo da dona Elcia, olha que milagre, né? O tempo abriu, tudo gostoso. Chegamos no condomínio, a gente ficou na reserva de São Lourenço. É. É um condomínio que tem a praia dentro do condomínio, que passa a praia. Isso, é.
A gente né, alugamos uma casa lá no Airbnb. Uma coisa também que vocês gostaram é que tinha 2 quartos. Eu vou chegar lá. Eu vou contar desde o começo. Então, foi. Gente, a gente ficou num condomínio, um condomínio de padrão, um alto padrão. E esse condomínio tinha até shopping dentro. Eu queria ter andado mais, tipo, poder ter andado mais assim, as coisas. Só que a gente ficou tão empolgado com a praia que cansou a gente. Eu tava cansada, chegar de noite só queria dormir. A praia cansa. Uhum. Aí tinha, o meu moleque aproveitou bastante, o Gabriel. Conheceu, tinha um mercado dentro do condomínio, tinha praia, shopping dentro do condomínio, bem gostoso. Aí quando a gente chegamos na cidade, no condomínio, que é a praia, é imenso o condomínio, coisa mais linda. Tem fotos, tudo certinho. Uma hora a gente vai mandar programar as fotos certinho, né? Sim. E quando a gente chegou na casa, era uma casa mais linda do que a outra. Quando nós chegamos na nossa, assim, nossa, que casa. 3 andares a casa maravilhosa. Nós ficamos tinha um banheiro em cada quarto, coisa que a gente nunca teve, assim, um conforto, assim, de ter ar-condicionado. As crianças estavam dormindo Lá eram 5 suítes. Né? Eram 5 suítes. 2, 4. Porque tinha o quarto das tias, que era uma suíte, meu. Vocês estavam com 2, né? Sim. Então 4 e mais um. Mais um com suíte lá em cima. Com o Alisson e com o Vinícius. E a casa tinha piscina, gente. Então não precisava nem de praia, só aquela piscinona já estava ótimo. E tinha empregada na casa ainda, não precisa fazer nada. Coisa do Ali. Aí o Ali falou assim, não, vamos, né, contratar alguém para ajudar. E realmente, né? Ajudou. Bastante. A Iris. Um beijo pra Iris. Nossa, você lembra até o nome? Eu lembro. Ela é a Iris, um amor de pessoa. Uma mulher guerreira também, contando a história dela também de vida, também uma mulher bem guerreira. Então, quando nós chegamos na casa, as crianças querendo entrar, não podia entrar porque tinha horário para pegar a casa, né? Nós chegamos um pouco adiantado. E as crianças queriam entrar, não, mas deixa nós entrar, que nós entrar. E a gente foi tão bem recebido, ali por eles, ali, não tinha chegado todo mundo ainda. Tinha chegado só a gente, e a dona Elci e o Ali. Faltava a família do Creito, as tias. Faltava a tia. Aí as tias foram a última, né? Foram as últimas. Eu cheguei antes até. Uhum. E aí aconteceu, o Ali falou assim, então vamos pedir o almoço. Já era 11 horas, né? Era meio-dia quando nós chegamos lá. Vamos pedir o almoço? Daí a gente, você prefere almoçar em algum lugar? Eu pedi, eu falei, vamos pedir, né? Daí eles pediu a marmita, chegou a marmita lá pra gente, a gente sentamos lá fora, que não podia entrar pra dentro ainda da casa. Tinha isso? Tinha. Nós sentamos lá fora, só que nós já tá todo mundo assim na janelinha, né? Olhando. Nossa, gente, era cena de filme, era cena, aquelas casonas de novela. Era perfeito. Imagina, uma casa olha onde que Deus leva a gente, né? Para a extremidade que a gente nunca imaginou estar. Por mais que fosse uma casinha humilde, para mim eu ia estar muito feliz. Mas ali, poder ter experimentado isso, para nós foi muito bom. Para mim, para meus filhos, para meu esposo, foi muito bom. Até que meu marido ficou, acho que uns 2 meses contando o serviço dele, ninguém acreditava. Nossa, o cara comprou picanha para vocês. Oh, meu Deus, fizeram churrasco, primeiro dia, o segundo dia, acho que foi no segundo dia. Aí quando a gente almoçou um almoço executivo bem gostoso, as crianças já queriam entrar na piscina. Eu falei, não, a gente vai entrar primeiro na praia, depois da praia a gente vem para as piscinas. E aquela casa imensa. Aí liberaram a casa, nós entramos, e a dona Elci, muito, muito meiga, uma pessoa muito, muito de Deus, pegou e falou pra gente assim, escolhe o quarto que vocês quiserem. Você vê que não tinha como se fala assim, como que eu posso falar? Uma diferença. Não tinha essa diferença. Ele falou, gente, sobe, 2 quartos, um para as crianças e um para vocês. Vocês escolhem o quarto que vocês quiserem. Aí as crianças, aí eu criei um quarto mais perto deles, né? Pra gente ficar próximo um do outro ali, que é mais fácil. Né? Foi um bem do ladinho do outro. Foi o mais, um do ladinho do outro, mais perto, mas à vista, se abria a porta, assim, a janela, assim, uma vista maravilhosa, uma vista linda. E até então, gente, o banheiro no quarto, ar-condicionado no quarto, gente, muito lindo, muito, muito gostoso, muito confortável. Como fala? Muito. Eu não tenho o que falar, gente. Deus capricha em tudo. Deus capricha no começo, no meio e no fim. Deus dá jeito para tudo. Aí tinha. Aí vocês chegaram. E o Cleiton não chegava. Então, aí o Alisson já me ligou, falou, onde é que vocês estão, né? Falou, a gente tá chegando, estamos a caminho. Mas que o povo aqui tá ansioso. Não, então, a gente estava perto já. Acho que nós chegamos ali umas 3 da tarde, mais ou menos. Eu não lembro exatamente. É que a gente queria, na verdade, a gente queria todo mundo estar junto nesse momento, né? A família inteira queria estar junto. Daí a gente esperou a Chia chegar também, né? Ou a gente foi sem a Chia, você lembra?
Eu acho que elas chegaram. Acho que elas já tinham chego. Eu acho que Só que já. a gente nem. A gente só ajudou elas a descarregar e já saímos. Daí, enquanto Ah, é elas verdade. organizavam, a Aham, gente estava na praia. Acho que elas sim. não foram no primeiro dia. Aí a gente foi, aquela emoção, o Aro tirando foto. Aí tá, nós foi chegando. Quando foi chegando, assim, já escutei os barulhos do mar, que foi me dando um gelo. Aí eu fiquei numa, tipo assim, uma explosão de sensação, porque eu não sabia se eu chorava, se eu queria tentar olhar no olho de todos os meus filhos ali, sentir, Ih, já tava correndo. sentir a emoção que eles estavam sentindo aquilo ali, porque para mim foi uma realização de um sonho, talvez de uma vida inteira. Não sei se talvez eu possa um dia voltar para a praia de novo, Vai sim. ou se um dia Deus vai dar chance da gente viver isso aí de novo. Mas se não der, já foi gratificante o que a gente viveu ali. E quando que a gente passou naquele corredorzinho assim, que é a entrada ali, tipo se fosse uma vielinha, onde que já é a entrada com a praia ali, que já via prédio aqui, porque é um condomínio cheio de prédio também. Quando nós passamos ali, que já viu o céu aberto, barulho da onda, aquelas espuma vindo, areia branquinha, areia branca fininha. Falei, meu Deus do céu, não é verdade. É verdade que eu cheguei aqui. Aí sim eu senti a verdade, sabe? Assim, até então na viagem, para mim era uma coisa normal, não sabia o que estava acontecendo ali. Só que quando eu cheguei, que eu botei o pé na praia, assim, que eu vi que eu estava na praia, eu falei, mas não é, eu falei, mas não é que nós estamos na praia mesmo? Gente, foi uma coisa assim, igual eu falo pro Cleito. Eu nunca vou conseguir, talvez, passar alguma coisa para ele de verdade, que pague ou que ele sinta a mesma emoção que a gente sentiu de estar realizando esse sonho. Para mim eu vou ser grata pela vida inteira. Ele sabe que um dia talvez eu não possa estar, talvez eu não esteja mais aqui, ou talvez eu não esteja trabalhando aqui, ou talvez eu não esteja nem mais nesse mundo. Mas talvez um dia, talvez ele sendo mais velho ou idoso, quando ele estiver bem idosinho, ele vai lembrar desse realização de um sonho que ele fez para uma família há muitos anos atrás, que conseguiu de trabalhar alguém para ele. Ele vai lembrar disso. Gravado aí. Vai lembrar disso aí e ele vai ter talvez uma coisinha, igual eu costumo dizer, a gente não sabe. Talvez uma coisinha, tipo, talvez uma dificuldade, talvez na vida que ele vai lembrar e Deus vai dar superar, vai dar a cura ou alguma coisa para ele, só dele lembrar dessa um A milagre nossa que ele vontade fez. é que a gente consiga fazer isso por mais pessoas até, né? É, Né? Acho que um pouco a gente tem que devolver, né? A gente tem que entregar. Eu gostei muito de ter feito, né? E faria de novo, com certeza. Faria. eu costumo dizer que eu acho que igual eu falei para meus filhos, que eles vão ter que fazer por alguém um dia. O que eles fizeram para a gente, tanto faz viagem, ou uma conversa, ou salvar uma vida, né? Porque para retribuir o que eles viveram. E é isso que a gente quer. Um tio me ensinou isso uma vez, né? Ele, lá atrás, ele me ajudou a pagar os meus estudos, ajudou principalmente o meu irmão, enfim, nossa família como um todo. E ele nunca quis que a gente devolvesse esse dinheiro, sabe? Ele falou assim: não, seu pai me ajudou quando eu era criança, né? Irmão do meu pai. Se não fosse seu pai, eu não teria estudado, então não teria tido o que eu tenho, e aí eu retribuo para vocês. E vocês, meus filhos estão criados, eu não preciso, vocês retribuem para alguém, né? E a gente, eu e meu irmão, a gente ajuda hoje uma sobrinha, né? A gente guarda um dinheirinho lá para ela. E a ideia é a mesma coisa, né? O que a gente fez por vocês, a gente fez por vocês, e se vocês puderem, podem retribuir Mas através de outras pessoas. É passar essa corrente do bem. sim, eu costumo dizer assim que tudo que a gente faz de bom coração vem em dobro. Se você planta flores, você colhe em dobro, né? Não tem como você plantar flor e colher espinho, não tem como você plantar espinho e colher flores, né? Às vezes a gente pensa assim acontece essas coisas assim que a gente pensa em como eu posso dizer? Tipo, tem pessoas que se vingam de coisas assim que eu já passei por muita coisa ruim na vida, né? Às vezes até ainda passo por algumas coisas, que nem todos patrão é bom. Tem hora que você escuta as coisas de patrões assim que você não precisava escutar. Mas nem todos os patrão têm uma visão da gente como funcionário e como ser humano. Tem uns que pensam que a gente é funcionário, mas acaba fazendo as coisas com a gente assim, como se a gente fosse uma pessoa qualquer, mas a gente não é, a gente estamos ali. A gente tem, somos ser humano, a gente tem que ter respeito.
Então, por mais que não seja funcionário ou qualquer outra pessoa, a gente tem que tratar com respeito, né? Porque a gente não sabe, a gente pensa, você tem filhos crescendo, você tem neto crescendo, então o que você faz para alguém aqui, os seus netos também colhem, né? A bondade é muito bom. Eu estou vivendo muito isso e eu estou aprendendo com aqui e aprendendo com a vida também, que a gente já vem aprendendo várias coisas, né? O Cleiton um dia falou para mim assim, que nem todo... Eu tenho um monte de filho, mas talvez nem todos os filhos dê certo na vida. Mas eu vou morrer tentando. Claro. Eu vou tentar. Eu quero que todos os meus filhos se Não existe uma encaminhem. fórmula, né, que é 100% segura, né? Olha, É. fizer isso, todo mundo vai, não, Aham. não tem como saber. É igual eu falo, eu sei. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, tudo aquilo que É. tiver ao nosso A alcance. gente luta, a gente vai levando, igual eu falo, mãe, pai, a gente é guerreiro, a gente luta, a gente enfrenta o perigo que for pelos nossos filhos. Então eu sei de onde eu vim, eu sei do que eu vivi, eu convivi com muita gente, perdi muitos amigos. Então a gente luta, tentando mostrar o bem para os nossos filhos, para os filhos dos outros, tratando os nossos amigos, ajudando uma pessoa, né? E o nosso trabalho aqui, o meu e do Creito, é o quê? Não é, como fala, o nosso trabalho aqui, na verdade, é tentar mostrar para vocês a realidade de uma pessoa que tem, igual eu falo, o Creito, ele é muito coração, uma pessoa humilde, mas uma pessoa com condição. E o meu é o quê? Eu sou uma pessoa que não tem condição, mas tenho muito, como fala? Você tem um bom coração, Não, eu ajudo, você é tipo assim, generosa, não, eu sou uma pessoa legal, tipo assim, uma pessoa, não é uma pessoa legal, você é como que eu falo? determinada, você A gente estamos aqui para cumpre. ensinar. Então a gente já viveu, mas o Creito na experiência da vida dele e eu na minha experiência de vida, das minhas São visões, experiências. né, que a gente está É, trazendo para vocês, de mundos diferentes, é, mas tentando passar para vocês que para não desistir, continuar no caminho reto, né, é, correto, né? Então a Jennifer mesmo, todas as dificuldades que ela já contou aqui, ela sempre trilhou o caminho, né, do trabalho árduo, né, com honestidade, com perseverança, persistência e, né, às vezes recebe até de coração coisas além do que é do uhum, dia a dia, né? Então acho que é esse plantio e tentar passar isso para os filhos, né? Porque o maior legado que você pode deixar é justamente esse conhecimento, né? Coisas que você que contou várias é, vezes, né? Que o seu pai deixou, as uhum, histórias de vida, uhum. superação, as coisas que ele fez, ó, passou para você. Aí agora você tá lá, É igual você levou lá, eu filho. costumo dizer assim, gente, que a gente tem que, a gente deixa o caráter, a gente gera o caráter do filho, né? A gente é o espelho que reflete para os filhos. Muitas das vezes a gente talvez não é aquela, a gente se cobra muito. Eu me cobro muito, entendeu? E se as coisas não estão dando certo, eu fico pensando, nossa, será que é minha culpa? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Muitas das vezes eu estou fazendo alguma coisa de errado. Mas só que tem coisas assim que a gente tenta, a gente tem que pôr Deus na frente. E, igual eu falo, eu estava ouvindo esses dias uma pessoa falando assim que está querendo desistir da vida Tá bom, papai já tá pelas coisas que terminando. acontecem, sabe? É muito difícil. Hoje em dia é muito difícil você ensinar um filho, você educar um filho. É muito difícil, porque as gerações estão vindo totalmente diferentes, na verdade. As coisas Sim. estão acontecendo. A geração passada, meus filhos mais velhos era mais fácil, agora esses mais novos estão me dando um trabalhinho. Mas é só não desistir. Há sempre um motivo Os para. desafios mudam, né? Mas espera um pouquinho, que o papai já vai finalizar aqui. E já estamos realmente no final, né? Acho que a Jennifer contou aí com muita propriedade como foi esse sonho realizado. Não, Quem gente. ainda quiser, né, tiver dúvida, quiser fazer comentário, ou quiser ajudar a família da Jennifer, depois nós vamos contar algumas ações, né, Jennifer, que a gente tem feito aí em prol da família, bem, bem interessante também, né? Acho que é isso. A gente, às vezes, é igual eu costumo dizer, gente, não é porque a gente. A gente tenta ser perfeito em tudo, só que nós não conseguimos. Dá certo, dá para fazer tudo, não dá. Eu falo, tem hora que eu sinto que eu queria ter feito mais, queria que eu ter feito mais, fazer mais, assim, para meus filhos, assim, fazer mais para as pessoas, eu queria poder estar mais na casa dos meus pais ajudando as coisas, mas às vezes o que você faz, Deus está vendo que a gente não consegue ser 1000, né? Não dá para ser 1000 pessoas. Então a gente tem que, não, igual eu falo, não desista, gente. Há sempre um motivo para você continuar lutando. Vai sempre amanhecer um sol bonito no outro dia, né? Mesmo que tá um dia frio, igual tá lá fora, um vento Acabou de abrir o gelado. sol, É. inclusive.
Tudo no seu tempo, né, É tudo no gente? seu tempo. Continua tentando com muita fé, fazendo as coisas corretas, que é a construção de algo forte e sólido, né? Tem muita gente que quer pular etapas, quer acelerar muito e acaba construindo algo frágil que É. desmorona, né? Então, Sempre conte com alguém. Sempre a gente vai ter um amigo, né? Alguém que você pode desabafar também. Tem muita pessoa carregando algum peso, né? Não quer se abrir com alguém. Mas é isso aí, galera. Curte aí a gente, que vocês que tiver dúvida, pergunta, que a gente ajuda. Não somos perfeitos, estamos aqui para ajudar vocês também, somos errantes, também às vezes erramos em algumas coisas, mas nada que um dia após o outro. Estamos aqui para recomeçar de novo, tentar lutando e desistir. Talvez daqui uns 20 anos eu sento aqui de novo e conto para vocês que deu certo minha vida, gente. é isso Deu aí. certo, porque eu achei que não ia dar certo, deu certo. Meus filhos estão formados, estão aí com a vidinha deles feita. Acho que a realização do meu sonho maior na vida mesmo é eles se der bem na vida. É isso. Tá bom. Uma calcinha. Pode ir lá escolher uma calça e uma cueca, tá bom? Tá bom. Gente, obrigado. Já segue nosso canal, dá um like, comenta, façam perguntas, né? Já teve perguntas que geraram história aqui dentro, né? Então nós gostaríamos muito de contar histórias, né, que se conectem com vocês. Então, se tiver algum assunto que vocês queiram saber da opinião da gente, né? Fala, poxa, e numa situação dessa, gente, o que que você faria? Né? Ou para mim, vai ser um prazer ajudar vocês. Tá certo? É isso, né? É isso, eu peço a Deus que Deus caminhe a vida de vocês, que ilumine a vida de cada um de vocês. Gente, não desista, há sempre motivo para estar lutando e que tudo vai dar certo, tudo se ajeita. Deus tem vários planos na vida da gente. E é isso aí. Então tá bom. Um abraço. Tchau, tchau.